Foi, 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 foi. Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se ou encontram-se, partilham ideias, conhecimentos, projetos e juntos crescem. Este programa ele desenrola-se no modelo de coaching invertido, tendo como linhagem editorial o alinhamento do nosso programa de coaching de liderança. Temos como ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos com as causas que perseguem. Este programa inspira-se no modelo de gestão por competência CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que os líderes que nós aqui atraímos deixam ficar em forma de lições de liderança quais foram os conhecimentos ou saber teórico que obtiveram ao longo da sua jornada, que habilidades ou saber fazer que desenvolveram na forma de ferramentas, instrumentos para materializarem o conhecimento teórico, e complementando-se esses dois, quais foram, por fim, as atitudes ou o comportamento ser e estar que desenvolveram para que este fosse um caráter, um perfil, uma forma de ser enquanto líderes, para venderem suas ideias, tanto para os clientes internos, que são os seus liderados, como para os clientes externos, que é uma vasta comunidade de stakeholders com os quais se comunicam. Temos como convidado para a edição 2 o líder Gildo Makwanyane, ele que é fundador da Jimaco Academy, coach, escritor. Gildo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite e saudações aos nossos internautas, e é um privilégio estar aqui neste programa hoje para poder partilhar um bocadinho daquilo que é a minha experiência, daquilo que são os meus conhecimentos, daquilo que é a minha bagagem nessa área de liderança, empreendedorismo, coaching e lidar com pessoas no meu dia a dia. Muito bem. Nós é que agradecemos pela oportunidade de podermos privar e também trocarmos ideias. Para o arranque desta aula de liderança, gostaríamos de começar talvez pelos livros, que é uma das ocupações, uma das atividades que o líder Gildo mais se destaca pela atividade em termos de número de publicações, nomeadamente. Registrei que o primeiro dos 4 livros até agora publicados tem como título O Futuro de um Jovem Moçambicano. E o último, saltando os dois pelo meio, tem como título Por que Você Existe? Será que o quarto, o Porquê Você Existe, é em parte a resposta do primeiro livro, que é O Futuro do Jovem Moçambicano? Não necessariamente, mas é um livro que de alguma forma acaba complementando o primeiro livro, porque até se nós formos a olhar para questões de ordem, o Porquê Você Existe tinha que ser o primeiro, mas infelizmente a inspiração não veio nessa ordem. Mas houve a necessidade exatamente de trazer esse contexto muito mais para poder elucidar as pessoas, despertar as pessoas, no sentido delas perceberem que existem por um determinado propósito. Porque o primeiro livro, O Futuro de Jovem Moçambicano, se nós formos a ver, já passa uma ideia de quem de alguma forma está preocupado com aquilo que vai ser o futuro dos jovens moçambicanos em particular. Caso eles não tomem certo tipo de atitudes, não mudem certo tipo de hábitos, não façam certo tipo de coisas, porque o livro em si tem muito mais, posso dizer 70% voltado àquilo que é a questão de mudança de mentalidade. Porque é muito importante, se nós não mudarmos a forma como nós pensamos, a forma como nós fazemos as nossas coisas, provavelmente poderemos não ter um bom futuro.
Mas às vezes nós não pensamos da forma como pensamos porque queremos pensar dessa forma. Às vezes nós crescemos numa família que não nos trabalhou a mente para que nós pudéssemos pensar de forma positiva, para que nós pudéssemos ter boas atitudes. Crescemos em ambientes que também não eram muito favoráveis para que nós tivéssemos uma mentalidade forte, uma mentalidade positiva e por aí fora. E isso acaba influenciando negativamente para aquilo que vai ser o nosso futuro. E se nós não tivermos alguém ou algo que nos desperte, que nos faça mudar essa forma de pensar, nós provavelmente podemos correr o risco de chegarmos a uma idade avançada enquanto culpamos as outras pessoas. É porque os meus pais, é porque os meus vizinhos, é porque o governo, é porque isto, mais aquilo. Mas enquanto a responsabilidade ou a culpa não é necessariamente de ninguém, porque também os nossos pais, eles foram ensinados também pelos pais deles, que talvez não tiveram uma mente aberta para poder lhes ensinar coisas boas ou que poderiam ser úteis para o seu futuro. Então também nos passaram aquilo. Então é nossa responsabilidade mudarmos daquilo que é a nossa mentalidade, da forma como nós pensamos. Agora, associado a isso, há uma importância também de nós sabermos que deveria, na verdade, como eu disse no início, ser o primeiro passo, sabermos porque é que nós existimos. Ao ter essa resposta, automaticamente a nossa forma de pensar já começa a mudar de alguma forma, porque nós percebemos que não estamos aqui só para comermos, bebermos, passearmos, termos filhos. Estamos aqui para fazer algo muito mais maior do que isso, do que apenas bens materiais de realização pessoal, profissional, empresarial e por aí vai. Há uma causa maior pela qual nós existimos, porque se não existisse isso, se não existisse essa tal causa maior pela qual nós existimos, não haveria necessidade de nós existirmos. Por exemplo, ninguém cria uma coisa que não tem nenhuma utilidade. Estaria a gastar tempo, estaria a desperdiçar tempo. Então, da mesma forma, se nós existimos, é porque temos uma certa utilidade, temos algo que devemos fazer, que provavelmente só nós é que podemos fazer. E por mais que existam outras pessoas que possam fazer a mesma coisa, mas há sempre uma exclusividade. Eu sou escritor, por exemplo, existem vários outros escritores que têm essa missão de ensinar por escrever, mas a forma como eu escrevo é a única forma minha. A forma também como o Dorsen escreve é a única forma. Então, é uma forma de cumprir o propósito. Existe uma lacuna que se preenche no universo a partir do momento em que eu escrevo dessa forma e a partir do momento em que outro escritor também escreve de outra forma. Exato. Muito bem. E de que forma é que o ambiente em que cresceu despertou em si ou contribuiu para desenvolver este gosto pela escrita? Até antes de desenvolver o gosto pela escrita, em que momento é que identificou em si este talento? Exatamente. Eu identifiquei, ali a coisa aconteceu de uma forma muito interessante. Eu identifiquei esse talento a partir do momento em que eu saí do ambiente onde eu cresci. Então, o ambiente onde eu cresci não contribuiu tanto para que eu descobrisse esse talento. Eu tive que sair daquele ambiente para outro ambiente, porque aquele não era favorável. Então, quando eu mudei do ambiente, foi ali onde eu consegui ter esse despertar pelo gosto pela escrita ou leitura. Mas uma coisa interessante que aconteceu é que, acho que isso foi em 2016, quando eu estava na faculdade, essa questão de mudança de ambiente, decidi fazer parte de um grupo que eles tinham como objetivo ajudar os jovens a não entrar em drogas. Claro que eu nunca fui um drogado, nunca entrei nessas coisas, mas lá eles tinham várias atividades recreativas, palestras, jogos, muitas coisas envolvidas lá, muito interessantes também. Então, quando eu participei daquilo, uma coisa que me chamou muita atenção é que de tudo que se fazia, eu só gostava mais daquele momento em que tínhamos palestras. Tinham pessoas a palestrar, mas também às vezes eles nos faziam assistir palestras na televisão, eles projetavam ali, nós ficávamos a assistir. Aquele é o único momento que eu gostava, ver as pessoas a palestrar, a ensinar. Então, aquilo dentro de mim mexia sempre alguma coisa, a dizer, você também pode fazer isso, você também pode fazer isso, você também pode fazer isso. Mas aí existia um problema, eu não gostava de ler. Naquela altura, dos anos passados, até 2016, eu não gostava de ler. Então, como é que eu poderia fazer isso? E os palestrantes presenciais que estavam ali, eles sempre diziam, se você deseja palestrar, tem que gostar de ler, tem que gostar de ler. Então, eu comecei a ler alguns textinhos básicos, mas é aquela coisa. Só que, uma coisa, quando nós dizemos que o universo às vezes conspira a nosso favor, no mesmo grupo que eu fazia parte, conheci uma amiga, que por acaso até agora somos amigos, que ela me desafiou a ler um livro. Não sei de onde é que surgiu a ideia, ela apenas só disse, tem um livro muito bom que eu li, gostei. Então,
quero te obrigar a ler, tens que ler até terminar, e veres me dizer o que é que entendeste. Quando eu li aquele livro, terminei aquele livro, a transformação começou a partir dali. O que eu aprendi naquele livro me fez perceber muita coisa que eu poderia fazer, mas que eu não estava a fazer porque não tinha o conhecimento de que poderia fazer. Então comecei já a partilhar o que eu aprendi naquele livro, apliquei comigo mesmo, comecei a ver algumas mudanças, comecei já a partilhar com outras pessoas. Em forma de textos mesmo, fazia textos no Word, 1 página, 2 páginas, partilhava no Facebook, mas usando aquilo que eu havia percebido, não fazendo uma cópia direta. Aquilo que eu havia percebido. E aquilo causava um impacto muito positivo nas pessoas, que eles davam depois um feedback muito positivo. Então eu percebi que então era possível que eu ensinasse alguma coisa às pessoas. Comecei assim mesmo a escrever, partilhar, e dali não parei mais de ler. Comecei a ler mais, ler mais, ler mais, ler mais, ler mais, e ia lendo cada dia, cada vez mais livros, mais livros, mais livros, e ia partilhando também dicas. Os conselhos que eu dava às pessoas, percebi que causava uma mudança, uma transformação nas pessoas. Foi dali também que eu comecei a perceber que, de facto, aquilo que dizia que você também poderia fazer isso, era mesmo, se calhar, uma voz divina que dizia que o teu propósito tem que ser esse. Mas o problema também, eu estava num curso que não tinha nada a ver com isso. Então, eu tive que encontrar uma forma de fazer as duas coisas em paralelo. Fazer o meu curso, mas também continuar com essa coisa de escrever, mandar os textos. Comecei a organizar pequenas palestras que vinham 2 pessoas, 3 pessoas, não sei o quê. E fui persistindo, até chegar aonde chegou. Muito bem. Destes 4 livros, qual destes deu-lhe mais trabalho, posso assim dizer, na idealização e na escrita? Eu acredito que foi exatamente o primeiro. Porque o primeiro eu escrevi de uma forma meio engraçada. Como eu estava a dizer, eu quando comecei a escrever pequenos textos e partilhava com as pessoas. Então, a ideia veio, eu comecei a ver nas páginas web que existia uma coisa que se chamava e-book, outra coisa que chamava-se livro, não tinha nenhuma noção dessas coisas todas. Então, eu tive o desejo de criar também um e-book, que é aquele livro eletrônico que nós depois partilhamos com as pessoas. Então, eu compilei todos aqueles textos que eu escrevia de 1 página, 2 páginas e mandava para as pessoas. Compilei aquilo com o objetivo de criar um e-book. Mas depois a ideia teve que mudar. Eu percebi que não, essa coisa de e-book, depois as pessoas vão ler de forma gratuita, depois vão perder, não sei o quê. Que tal se eu transformar isso em um livro? Eu não sabia como se fazia um livro. Não sabia também onde ir para poder ter essa informação de como fazia-se um livro. Então, peguei os textos que não estavam muito bem desenvolvidos, tive que desenvolver os textos. Alguns, obviamente, não coloquei no livro porque não faziam lá muito, não se conectavam ou com aquilo que era o objetivo que eu queria passar no livro. Então, juntei alguns textos, desenvolvi um bocadinho e pedi a um amigo, conheci um amigo, por acaso o amigo que eu escrevi com ele o livro. Pedi a ele porque ele entendia de design gráfico, esse tipo de coisas. Fizemos tudo em casa. Então, ele também entendia de design gráfico, mas não entendia de diagramação de livros, não entendia dessas coisas. Então, estudamos ali no YouTube, nós os dois. É por isso que hoje em dia eu sei fazer diagramação do livro, esse tipo de coisas. Partiu de lá. Então, fizemos tudo em casa, no YouTube, não sei o que, saiu o livro. Mas depois já tínhamos problema de onde mandar imprimir isso. Começamos a ver editoras de fora do país, nos falavam de quantidades que nós não tínhamos condições para fazer isso. Então é uma coisa que acabou levando quase 6 meses a tentarmos encontrar uma solução e não era fácil. A própria organização do livro lá dentro, como é que poderíamos organizar as coisas também não era fácil, porque não tínhamos ninguém por perto, também não conhecíamos ninguém que pudesse nos dar essa informação. Então eu acredito que o primeiro é que deu muito mais trabalho, exatamente pela falta de conhecimento, por falta de conexões, esse tipo de coisas todas. Muito bem. E como é que então surge? É verdade que em algum momento, quando esteve envolvido naquele projeto que beneficiava jovens para que pudessem se ocupar através de atividades produtivas e que os afastassem dos mundos ou de atividades ociosas que pudessem levar já aos vícios por aí em diante.
disse-nos que eram expostos a várias atividades e das que mais lhe interessou, conectou-se consigo, foi assistir a palestras. De mero assistente de palestras até algum gosto e até ousadia, tal voz que lhe sugeriu que poderia, num futuro, estar na mesma posição. Qual foi o percurso e qual foi o nível de esforço e intensidade que imprimiu até a criação da Jimaco Academy? Foi um percurso mesmo muito longo e até um certo ponto muito dolorido, como eu disse. Quando eu comecei a fazer isso, comecei a partilhar os textos, comecei a dar conselhos a algumas pessoas nas redes sociais, presencialmente também. Eu decidi começar a dar palestras. Então, como é que eu fiz isso? Eu fiz aquelas coisas chamamos de cartazes, né? Mas eu fiz sozinho em casa, no computador, usando o Word. Nem era cartaz, era só uma coisinha só para andar a colar nas ruas, nos postes. Fiz aquilo. De noite andava a colar aquilo. Vai haver uma palestra no lugar X e YZ. Na altura eu lembro que tinha um amigo que ele dava aulas de inglês numa garagem. Aquelas coisas, ele de alugar uma garagem, montar um quadro. Ele dava aulas naquela garagem. Então eu falei com ele, eu quero dar uma palestra. Colhei aqueles panfletos todos nas ruas, não sei o quê, mas ninguém entrou em contato. Ninguém me procurou, ninguém quis saber. Então eu fui na escola dele, na escola, como quem diz, mas naquela salinha dele, eu disse a ele, eu quero dar uma palestra sobre isso. Eu acho que naquele momento a palestra era sobre mentalidade rica, uma coisa parecida, ok? Então eu falei com ele, quero dar uma palestra mas aos seus alunos. Mas essa palestra que eu quero dar é de um conhecimento muito, muito rico, muito robusto e que eu não posso dar de borda. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos cobrar 80 meticais por cada pessoa. Então 25% desse valor vai ser teu. Então ele aceitou, falou com os alunos dele, lá no dia X, vamos ter uma palestra sobre isso, aquilo. 80 meticais de participação. Acho que ele tinha por ali 30 estudantes. Só que no dia da palestra, o que aconteceu é que só vieram 3. Então fiquei ali, dei a palestra, eles contribuíram, depois levamos aquele dinheiro, eu e ele, fomos comer hambúrgueres e por aí fora. Continuei com essa maratona de colar panfletos, a organizar palestras, e algumas palestras ninguém vinha mesmo, ninguém aparecia, ninguém estava lá para essas coisas, porque acho que também essa questão de palestra aqui em Moçambique agora já tem uma certa aceitação, mas naquele tempo, 2016, 2017, as pessoas ainda tinham uma certa aversão a esse tipo de coisas. Então, ninguém vinha, colava, consultoria, não sei o quê, ninguém vinha, ninguém procurava. Mas eu tive que continuar a persistir, também a assistir vídeos no YouTube, como é que as outras pessoas fazem palestras. Eu sempre sonhando em fazer aquilo um dia de uma forma mais ou menos profissional. Ok? Mas uma das coisas também que me deixava meio assim relaxado é porque naquele tempo eu ainda estava na faculdade. Então, se eu organizasse uma palestra, ninguém vinha. No dia seguinte eu tinha meus colegas para falar com eles algumas coisas, para ajudar a eles em alguns conselhos, esse tipo de coisas todas. E tive que persistir. Obviamente, ao longo do caminho, acho que a partir de 2018, aí já eu tive que começar a frequentar outros ambientes de novo. Então, comecei a procurar outras pessoas que já davam palestras aqui em Moçambique, para eu me conectar a eles. Muito mais para aprender com eles, procurar saber como é que eles fazem, para ter pessoas, porque eu não estava a ter pessoas, não sei o quê. Então comecei a conversar com eles. Claro que alguns não me diziam nada, mas alguns falavam, esse tipo de coisas todas. E fui também aprendendo, mas sempre com a ideia de que eu tinha que buscar uma forma de fazer as coisas funcionarem do meu jeito, da minha forma. Tenha ou não pessoas para me ajudar, porque às vezes essa coisa de nós dependermos muito de ajuda externa pode nos fazer nós não realizarmos aquilo que queremos realizar. Então temos que correr atrás, independentemente de. Então tive que continuar a fazer e graças a Deus os resultados vão aparecendo pouco a pouco, mas é uma questão de tempo. Muito bem. Qual é o propósito devido à missão do Gildo materializada através deste movimento que criou, que são as atividades formais que tem agora nomeadamente a partir da Jimaco Academy? O propósito mesmo fundamental no final das contas de tudo é mesmo transformação de vida.
Ok, transformação de vida das pessoas. Nesse caso, a partir da potencialização do potencial que cada um tem, porque tem pessoas que têm um potencial que não está potencializado. Então, esse potencial precisa ter essa agitação para que possa mesmo se manifestar. Porque a partir desse momento em que esse potencial se manifesta, há também uma melhoria na qualidade de vida. Então, primeiro nós despertamos, depois potencializamos e a pessoa consecutivamente consegue melhorar a sua qualidade de vida. Porque isso é exatamente o que aconteceu comigo também. Como tivemos a conversar um dia numa conversa particular, que tudo o que eu faço tem a ver com aquilo que eu já vivi, tem a ver com as limitações que eu já tive. Então, eu coloco a situação da seguinte forma: tipo, se eu já passei por isso e consegui sair, obviamente no mercado ou no país existem pessoas que também estão a passar por isso ou que já estão a tentar sair disso, mas não sabem como fazer. Então, eu posso também ajudar essas pessoas. É uma das coisas que me motivou eu a começar também a escrever livros, é uma das coisas que me motivou eu a começar a dar palestras, porque eu era uma pessoa muito medrosa. Hoje em dia ainda sou um pouco tímido, mas quem não me conhece dificilmente consegue perceber que eu sou tímido. Mas eu era uma pessoa muito medrosa, com vergonha, não tinha coragem de falar em público, por exemplo, mas eu tinha que ser palestrante. Então, existem muitas pessoas também que passam por isso. A pessoa tem um sonho de ser palestrante, tem um sonho de escrever um livro, tem um sonho de criar um negócio, tem um sonho de fazer alguma coisa para impactar a vida das outras pessoas, mas, consecutivamente, tem medo, tem outras limitações e por aí fora. São coisas pelas quais eu já passei. E, feliz ou infelizmente, não tive quem pudesse me dar suporte quando eu mais precisei sair desse tipo de situações. Tudo tive que apanhar mesmo pessoalmente, da minha forma, do meu jeito. Então, para evitar com que as outras pessoas também tenham que fazer do jeito delas e não dar certo por muito, muito tempo, preferi criar este movimento que vai aliviar um bocadinho a pressão na vida das outras pessoas. E qual é o segredo oculto que está por detrás para no momento em que ajuda as pessoas a identificarem esse potencial ou a resgatar esse potencial, depois a potencializar? O que é que transmite enquanto esta ferramenta de transformação para as pessoas acreditarem e darem o primeiro passo nesse processo de transformação? Ok. Fundamentalmente o que nós damos como talvez ferramenta ou conhecimento, etc. A primeira coisa é a pessoa acreditar nela mesma. Ou seja, essa questão de ter uma mente forte é uma coisa muito séria. Por quê? Porque por mais que você tenha todas as ferramentas, por mais que você tenha todo o conhecimento, se você não tiver uma mentalidade forte, as coisas podem não acontecer. Porque qualquer coisa facilmente mexe com a tua mente, se mexe com a tua mente, facilmente pode mexer com as tuas emoções e facilmente também pode te travar. Então, o primeiro trabalho que tem que ser feito é mesmo ter uma mentalidade forte. Saber que você vai enfrentar dificuldades, sim, vai encontrar, pessoas vão criticar, pessoas vão rir, pessoas vão gozar, vão fazer cada coisa, mas você precisa ter uma mente forte, porque com a mente forte você também preserva o seu emocional, até o seu espiritual, até um certo ponto. Então, precisa começar de cima e ir descendo, mas nunca parar de fazer o que tem que ser feito. É por isso que no meu livro, Crie o Seu Negócio Mesmo Enfrentando Dificuldades, eu faço ali menção de algumas dificuldades principais que as pessoas enfrentam, que às vezes fazem com que elas não iniciem o negócio ou iniciem depois parem e por aí vai. Mas eu elucido as pessoas sobre isso, que isso são coisas que você vai ter que enfrentar. Vão existir lá, você vai encontrar lá. Então tem que estar preparado para que quando você for a se deparar com isso, saber o que fazer para poder sair da situação, mas nunca se permitir parar ao longo da jornada, porque toda pessoa que para no meio do caminho não chega a lado nenhum. Então é importante isso. Muito bem. Esta explicação que estava a dar, de certo modo, prefigura aquele triângulo que eu apreciei há pouco tempo nas suas publicações. Como é que neste percurso pode-se chegar ao ser a partir do ter, passando pelo fazer? Na verdade, o doutor acabou colocando de forma invertida, porque a ordem certa seria ser, fazer, depois ter. E muitas pessoas normalmente correm para ter, para depois fazer e depois ser. Por exemplo, posso dar um exemplo. Há pessoas que dizem,
Não, eu tenho que ter dinheiro para poder criar um negócio para depois ser rico, por exemplo. Essa é uma ordem errada. Você primeiro precisa ser um empreendedor para depois fazer alguma coisa e consecutivamente ter dinheiro que você precisa, porque não interessa qual seja o negócio. Você pode iniciar esse negócio sem precisar ter capital próprio, por exemplo. Basta que você seja um empreendedor de fato, porque tudo começa do ser, a sua identidade. Aquilo que é a sua crença de identidade, digo assim mesmo. Se você se intitula logo empreendedor, eu sou empresário, desenvolve a tua mentalidade. Facilmente ideias podem começar a surgir e facilmente conexões também podem começar a surgir para que você possa conseguir fazer aquilo que você quer fazer e automaticamente ter aquilo que você gostaria de ter. Então, este é um triângulo ou uma pirâmide que facilita muito a vida das pessoas quando elas entendem o significado de cada coisa. Muito bem. Qual é o estilo ou escola de liderança e que estágio de liderança na sua escala de evolução o líder Gildo encontra-se? Eu ainda estou lá no empreendedor, lá. Seguindo a escala que eu pude apreciar na apresentação do Dr. Sandy, eu ainda estou no empreendedor, ainda estou a escalar. Estou mesmo numa fase inicial, numa fase de fazer as coisas mesmo como devem ser, para poder passar para o investidor, gestor e por aí em diante. E o Gildo, enquanto líder, que inspira muito, e a mim também sou um destes. Obrigado. Na escola de liderança da qual se inspira, qual é essa escola? E quem é o líder que lhe inspira e por quê? Pode ser nacional, de fora. Sim. Ok. Eu aqui em Moçambique, em particular, me inspiro muito no Salim Abdul, Dr. Salim Abdul. Dr. Salim Abdul, Dr. Daniel David são, assim, logo de cara, as pessoas que mais me inspiram. Ok? Pela forma como eles conduzem as coisas, pela simplicidade deles, a questão de humildade, abertura, esse tipo de coisas todas, é uma coisa que eu aprecio muito. Porque eu acredito que líder tem que ser alguém que é sempre acessível para poder ensinar as outras pessoas, para poder ouvir também, partilhar a experiência, ou seja, estar sempre apto a desenvolver novos talentos, novos líderes e por aí vai. Então, essas duas figuras são figuras que me inspiram muito e que eu desejo sinceramente um dia fazer o que eles também fazem. Muito bem. Yeah. Excelente. Em que fase do ciclo de vida encontra-se o projeto empreendedor Jimago Academy? Nós ainda estamos muito no início mesmo. Posso até dizer que estamos na fase de ascensão. Okay? Estamos ainda na fase de ascensão porque neste momento, pelas atividades que nós estamos a fazer, já saímos da reestruturação, já saímos mesmo da base como tal. Estamos na fase da ascensão porque estamos a crescer. Esperamos não chegar lá no decrescer tão já para termos que refazer as coisas e voltarmos para cima. Graças a Deus estamos na fase de ascensão. Muito bem. Qual é o posicionamento estratégico da Jimago Academy neste ecossistema de centros de ensino? Até bem pouco tempo antes do corona, havia um paradigma de ensino, né? As pessoas poderiam se conectar presencialmente, mas já muda um pouco o paradigma e até certo ponto aquelas instituições de ensino tradicionais perderam aquela notoriedade, pelo meio apareceu um outro tipo, não sei se isso é uma desconstrução. Assim. Nessa desconstrução, qual é o posicionamento estratégico da Jimago Academy? Okay. Olhando para essa linha de explicação que o doutor esteve a dar, nós nos posicionamos de forma híbrida, porque nós percebemos que a questão de transformação, a questão de mudança é um processo que leva o seu tempo. Então, apesar de estarmos a entrar numa nova era, há pessoas que ainda não estão assim abertas para aceitar a nova era. Por exemplo, vou dar um exemplo agora. Existe a questão, por exemplo, de cursos presenciais e cursos online. Treinamentos presenciais, treinamento online. Se você apenas se limitar à questão de dar tudo online, aqui em Moçambique em particular, pode correr o risco de perder muita gente.
Se você se limita, por exemplo, a dar cursos apenas presenciais, você também pode correr o risco de perder pessoas estratégicas, ou seja, clientes estratégicos. Porque existem clientes que podem ser potenciais clientes para o teu negócio, mas que por causa do tempo podem não conseguir estar presencialmente, mas poderiam querer adquirir aquilo que é o seu produto ou serviço que você disponibiliza. Então, nós trabalhamos de forma híbrida. As coisas que nós damos de forma presencial, também damos de forma online, em que a pessoa pode fazer a partir de casa, a pessoa, quem tem tempo, pode vir a partir do escritório. A mesma coisa também acontece com a questão dos livros, que já não fazem parte diretamente da academia, mas existem. Que os livros podem ser adquiridos tanto no digital, tanto no físico, porque há aqueles clientes que dizem que não, eu não gosto de livro físico, eu prefiro, estou de viagem, estou a ler no meu celular, não sei o que, coisas facilitadas. Então, o nosso posicionamento muito mais é esse, porque um dos nossos lemas é construir empresas diferenciadas. Então, uma empresa diferenciada é uma empresa que de alguma forma procura proporcionar soluções que vão facilitar ainda mais a vida do seu cliente. Então, nós temos que ser o primeiro modelo a fazermos isso. Exato. Okay. Qual é a ambição do Gildo Maconhano enquanto um líder? Qual é o legado que quer transmitir, quer deixar para a sociedade? Essa pergunta é bem complexa. O legado que eu quero transmitir às pessoas é que é importante que a gente contribua para o crescimento de outras pessoas. Por quê? Porque eu acredito que quem quer crescer tem que estar disposto a contribuir. Porque se você não contribuir, tem a ver com servir, que é servir as outras pessoas. Se você não contribui, se você não serve as outras pessoas, dificilmente vai crescer. E por mais que cresça, dificilmente será muito bem lembrado. E legado tem a ver com aquilo que nós deixamos nas pessoas. Então, a mensagem que eu quero deixar nas pessoas é exatamente essa. Que se você quer crescer, se você quer ser parte relevante no universo todo, você tem que servir, você tem que contribuir. E todo o resto vai acontecer. Muito bem. Qual é a recompensa ou qual é a remuneração de servir os outros? É satisfação. Eu olho muito mais para essa questão de satisfação mesmo, autorrealização, antes daquilo que nós falamos de ganhos financeiros e por aí fora, porque para mim isso é meio que secundário do que esse primeiro sentimento, essa primeira sensação de satisfação. Por exemplo, eu fico muito mais alegre quando ensino algo a alguém e a pessoa consegue fazer aquilo e a vida dela muda porque ela fez aquilo e aconteceu, teve resultado. Isso para mim é a coisa mais significativa do que a questão dos recursos monetários e por aí fora, porque na verdade verdadeira, isso deveria ser consequência do nosso bem servir as outras pessoas. Deveria ser consequência do cumprimento do nosso propósito enquanto pessoas, enquanto seres viventes. Deveria ser consequência do nosso fazer o bem para as outras pessoas, ou seja, promover o bem comum para com as outras pessoas. Então, a minha recompensa mesmo primária é a satisfação. Muito bem. Enquanto um investidor do bem, enquanto um semeador do bem-estar para os outros, servindo os outros, qual é o tempo de retorno que espera obter este impacto, os resultados desta sua semeadura? Eu acredito que pouco a pouco já vou tendo, porque é aquilo que eu estava a dizer, eu já faço isso há bastante tempo. Antigamente as coisas eram muito lentas porque não tinha certo tipo de conhecimento, também não tinha certo tipo de conexões, mas atualmente as coisas começam a se expandir um bocadinho mais. Já consigo alcançar um número considerável de pessoas em pouco tempo, o que significa que também me facilita transformar ou impactar a vida dessas pessoas também em muito pouco tempo, mas com uma velocidade assim considerável. Então, o que eu tinha nos meus planos, que infelizmente algumas coisas acabaram sendo ofuscadas com a pandemia, não sei o que, não estava preparado para esse tipo de coisas todas, era que em 5 anos eu pudesse ter um retorno assim satisfatório. Tinha uma meta de uma quantidade de pessoas que eu gostaria de ter impactado em 5 anos, mas agora já os 2 não aconteceu quase nada e só nesse outro aí que estamos já a fazer. Então, refazendo o plano, poderia dizer em 3 anos. Okay? Em 3 anos eu gostaria de ter impactado pelo menos
5.000 pessoas dentro desse tempo, com aquilo que é o trabalho que eu faço, seja de cursos, seja de palestras, seja de workshops, consultoria, mentoria, não interessa, mas tudo que tem a ver com o meu servir, com o meu promover o bem-estar para com as outras pessoas. E para terminar, não menos importante, como é que o Gildo trabalha a sua espiritualidade e, por assim dizer, qual é a importância da espiritualidade para poder calibrar-se e executar com o rigor, a perfeição e o preparo que precisa para poder melhor servir, por assim melhor servir. Para mim a espiritualidade é a base de tudo. Okay? Existe a pirâmide da vida que primeiro vem o espiritual, o físico, o emocional, o cognitivo e por aí vai. Então, para mim, o espiritual é a base de tudo. Eu não tenho como estar bem psicologicamente se o espiritual não estiver bem. Saúde, se o espiritual não estiver bem. Então, para mim, essa é a base. É o começo de todas as coisas. E para trabalhar isso, eu pelo menos uso algumas formas, que é primeiro o estudo da própria palavra. Faço isso todos os dias, nunca me esqueço. A questão de oração constante também é uma coisa que eu faço no mínimo 3 vezes por dia. A questão do jejum, bom, de vez em quando, nem sempre, ok? E essas são as minhas ferramentas, ok? É a minha forma de trabalhar a minha espiritualidade, de manter a minha comunhão com Deus, porque eu percebo que esta é a base de tudo. Eu não posso começar uma atividade sem antes ter pedido sabedoria, entendimento ao Supremo. Não posso começar uma atividade sem antes ter colocado o Supremo adiante daquela mesma atividade, porque por mim mesmo eu posso não conseguir fazer muita coisa. É por isso, existe uma frase que eu gosto muito que diz que o possível você como pessoa pode fazer, mas o impossível tem que deixar para Deus fazer. E quando eu saio de casa, não sei o que é que vai acontecer. Então, há coisas possíveis, há coisas impossíveis no meio do caminho. Então, para eu evitar com que eu talvez me depare com o impossível e ache que eu posso resolver, primeiro tenho que trabalhar essa questão de espiritualidade, colocar o Supremo em frente dessas todas as coisas que podem vir a acontecer, para que mesmo se eu me deparar com uma coisa que eu não tenha capacidade, só pelo fato de eu ter colocado o Supremo à frente disso, eu consiga ter capacidade para superar, porque ele já estará operando, porque eu já dei a permissão. Porque a oração é mesmo você dar permissão a Deus para ele atuar na tua vida, para ele agir na tua vida. Então, essa permissão, quando é dada logo no início, no meio do dia, no fim do dia, o dia corre da melhor forma. E por mais que aconteçam imprevistos, coisas negativas, você sabe já que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não haverá motivo para você se entristecer ou se zangar e por aí vai, porque também regozijai-vos sempre. E olhando assim para as escrituras sagradas, qual é uma das referências, um líder espiritual, um servo, um instrumento que mais se inspiram? Não percebi bem a pergunta. Um ou dois instrumentos ou servos, olhando para as escrituras sagradas que mais te inspiram? Eu nunca parei muito para olhar em outras pessoas. Eu muito mais me inspiro em Jesus Cristo. Okay? Nunca parei muito para analisar a questão dos profetas, dos apóstolos, não sei o quê. Eu me inspiro muito mais na figura de Jesus Cristo. Do caráter, da força, da atitude que ele tinha e por aí vai. E procuro transmitir isso em mim mesmo. Tanto a vontade de ensinar também que ele tinha. E procuro encarnar ou interiorizar isso em mim mesmo para que eu também possa, de alguma forma, fazer as mesmas coisas com a força, com a atitude, com coragem e ousadia que ele tinha. Então, eu em particular até então só me inspiro mais naquele, admiro os outros, mas como referência, como tal, a figura de Jesus Cristo. Muito bem. Gildo, muito obrigado pelo tempo que dispensou em transmitir-nos esses ensinamentos em forma de coaching invertido no nosso chá. No caso, serviu-nos este chá delicioso de liderança. Auguramos que o Senhor permita que os seus sonhos se concretizem. Amém. E que Ele o guie e o guarde. Amém. Estas lições encontram disponíveis na nossa plataforma Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nossa página YouTube,
Antônio Sende-LDA, e no nosso aplicativo de conhecimento Elo App. Um abraço de luz e até breve.